Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Que alegria ter você conosco. Não desista da sua família. Meus irmãos, a gente muitas das vezes ouve pessoas pedindo conselhos, orientações, direcionamentos sobre a família. E pergunto, Enio, o que eu faço com a minha família? Como eu posso ajudar a minha família? E é essa visão que a gente tem que ter, sempre querer ajudar. Pois muitas das vezes as pessoas têm um olhar da família como um copo descartável. O que é um copo descartável? Você usou ele e utilizou aquele copo descartável, aquele prato descartável, pronto, usou, logo você descarta, logo você joga fora, pronto. Ele foi útil a hora que você precisava, a hora que você não precisa dele, você descarta. A família não é assim. Muitas das vezes a gente está fazendo com a nossa família como um celular. A hora que o celular para mim é útil, a hora que ele não dá conta de fazer o que eu preciso, eu troco. Eu troco por outro melhor, eu quero uma coisa melhor. E a gente não pode fazer isso com a nossa família. A gente precisa ter um olhar diferente para a nossa família. E isso precisa começar de nós. Não é daqueles que não vai para a igreja, mas é daqueles que comungam de Jesus Eucarístico. É daqueles que tiveram um encontro pessoal com o próprio Deus. Meus irmãos, eu vou trazer algo aqui para que você possa entender e compreender a minha pregação, porque eu quero te trazer mais coisas práticas para que você entenda de fato o que eu estou falando, o que eu estou pregando. Muitas das vezes chega um pai ou uma mãe e fala, Wayne, não tem jeito meu filho não tem jeito. E você vai desistir do seu filho, do seu próprio filho, você vai entregar ele para o mundo? Sempre a mãe abaixa a cabeça, os pais abaixam e fica em silêncio. Eu digo para ela, Deus não desistiu de vocês. Por que você vai desistir do seu próprio filho? Aí ela fala, eu já fiz de tudo. Eu falei, não fez não. Vocês ainda estão vivos, tem algo a mais que vocês podem fazer. É isso. Mas muitas das vezes chega pessoas que querem desistir. Chega, não aguento, não consigo, não posso, não aguento mais. Meus irmãos e minhas irmãs, as coisas não é assim. Não é desse jeito, não é dessa forma. Não é assim, eu vou desistir da minha família, desistir do meu filho por causa disso. Entende? Não é assim. Nós não podemos deixar entregar ele pro mundo, pro mundão da vida. Entende? Eu lembro que um dia uma jovem chegou pra mim e falou assim, Mênio, eu tô rezando pros meus pais ir pra missa, tem mais de 3 anos. Que dia eu vou alcançar essa graça? Eu tô pensando em desistir, parar de rezar por eles. Parece que quanto mais eu rezo, mais que eles começam a odiar mais a igreja católica. O que eu faço com meus pais? Vou desistir, vou parar de rezar? Eu pergunto, você rezou quantos anos? Ela diga 3. Eu pergunto, você tem quantos anos? Ela diga X. Eu falei, pois é. Triplica essa sua idade que você vai viver ainda e continua rezando. Você reza um rosário por dia? Ela é. Então dobra para 2 rosários. É isso. Nós não podemos desistir da nossa família. É o bem mais precioso que você tem, é família. Só que se você e eu desistir, a nossa família não vai entregar para o mundão da vida. E aqui não é eu dizendo para você que nos acompanha que dentro da minha casa tudo é mil maravilha. Não é, mas eu não desisti da minha família, eu não vou desistir. A gente precisa lutar para que a minha família e vocês, nós possamos encontrar lá no céu, no paraíso. E aqui, meus irmãos, eu sei como é que é dentro de todas as casas. Eu sei. Todas as casas têm. E olha, eu lembro que um dia uma irmã chegou pra mim e disse assim, meu marido é uma pessoa muito boa. Eu falei, aham.
Aí ela foi falando. E ela gabou muito ele. E eu tive um contato com ele e tal. Fui conversando e tal. Falei, Aí por sinal eu vi ele restringindo ela algumas coisas. Falei assim, que marido bom, hein? E eu pensei, tem marido bom fazendo isso com você? Aí pensa que não. Ele falou assim, bora. Aí pensa que não. Ela, não vou ficar mais um pouco, amor. Ela, não, eu já tô indo, se você quiser você fica. Então ela levantou e foi. Eu falei, que marido bom. O que eu entendi? Qual foi a leitura que eu fiz? Meus irmãos, para de querer maquiar a tua família. Aqui eu não tô dizendo que a sua família não presta. Não. Eu tô dizendo pra nós, temos que entender, nunca deixar a nossa família. E a sua família tem os seus problemas. E dentro da minha casa tem os problemas. Você dizer que não tem, você é mentiroso. Porque não existe isso. Nós precisamos parar com isso. De querer maquiar, de querer fingir. Entende? Muitas das vezes eu ouço as mães falar assim, meu filho é um anjo. Meu filho é muito bom pra mim. Eu fico uns 2, 3 dias com essa mãe e esse filho. E a mãe fala assim, filho, pega água pra mim. Passa meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas e não pega. O que eu quero dizer, não é dizer que seu filho não presta. Mas a gente muitas vezes quer maquiar o nosso filho, sendo que nosso filho não é isso. E a gente muitas das vezes ouve os outros falar e a gente olha para a nossa realidade e fala assim, a pior família é a minha. Eu queria dizer que a pior família não é a sua. Não é. Eu quero te dizer uma coisa. Todas as famílias passam problemas. Todas. Se você olhar na TV, passa problemas. Não existe uma família que não passou problemas. Mas o detalhe que eu quero que você entenda, compreenda aqui é para não desistir da família. Não desistir. Entende? Não desiste não. Eu lembro que um dia o jovem chegou e falou assim, mãe, teve o resultado do vestibular. E aí ele, e aí mãe, e aí filho, qual foi o resultado? Aí o filho, não foi das melhores não, mãe, foi a pior. Ele começou a chorar. Eu nunca vi na vida, no tempo nunca vi na minha vida uma mãe daquelas. Eu nunca vi. O filho sentou na mesa e colocou a mão assim, ó, e começou a chorar. Mãe, não vou fazer mais vestibular, não quero mais medicina. Vou colocar qualquer emprego, eu entro. Vou fazer mais faculdade. Meu irmão, eu digo pra vocês aqui com o coração tranquilo, eu nunca vi a atitude linda daquela mãe. A mãe falou assim, meu filho, presta atenção, você não conseguiu esse vestibular e mamãe não vai deixar de te amar. Você vai fazer um cursinho e você vai fazer o vestibular o ano que vem. Porque eu irei te ajudar e eu estarei contigo, porque mamãe te ama. Você não conseguiu passar nesse vestibular, mas no outro você vai conseguir, porque mamãe te ama e mamãe está contigo. Eu falei, meu Deus, que mãe! Eu falei, que mãe! A mãe poderia dizer, filho, eu gostei tanto com você esse ano, você tinha sua nota ruim, você é um burro. Mas não. Ela disse, mamãe te ama, mamãe está contigo, eu vou pagar o cursinho que você vai fazer esse ano e o ano que vem você vai fazer de novo, eu vou pagar. Porque mamãe te ama. Eu falei, meu Deus, que coisa. E é isso que a gente precisa entender. Você está entendendo? A gente precisa, meu irmão, entender uma coisa. Esses problemas, é aí que a família entra. Mas a família entra para apoiar. Sabe, a gente precisa entender uma coisa. Eu vou dar uma ideia, vocês bem concreta aqui, meu irmão, que eu fico assim, admirado. Quando eu queria muito ouvir isso do povo, mas infelizmente eu não ouço. Mas eu queria muito, eu fico pensando, gente, tem essa visão, tem esse pensamento que eu tenho, por favor. Sabe, você imagine só, presta atenção aqui. Eu vou te mostrar uma coisa aqui bem clara, que vocês aqui é objetivo, ó. Aqui tá um frasco que tem água benta. Todo dia na novena eu aspejo aqui sobre mim.
Porque tem uma benção aqui, tem um poder para Deus me dar autoridade para me pregar para vocês, amém? Fala amém, amém. Você olhando aqui, qual é a minha visão? A minha visão é estar 20% cheio. Eu falo isso, eu não vou dizer estar 80% vazio. Não, jamais. Eu vou dizer 20% cheio. É isso que eu e você temos que pensar. Por quê? Porque a gente tem que olhar pro lado bom da coisa. E é essa visão que eu tenho que olhar. Entende? Olhando para a realidade da família dos escolhidos do Padre Pio, nós temos 3 anos já de associação fundada. Mas deve ter 12 anos já que nós estamos nessa missão, propagando, divulgando. Meus irmãos, eu posso dizer de forma tranquila, eu, Enio, já fui em um lugar muito longe, graças à vida e do glorioso Padre Pio. E se você falar para mim, Enio, você tem pouco, eu digo, não, eu tenho muito, foi aqueles que Deus me permitiu ter e alcançar. E essa tem que ser a nossa visão. Entenda uma coisa, você não pode dizer que tem 80% vazio, mas você tem que dizer que tem 20% cheio. O que falta em mim e em você é ter essa visão. Qual é a diferença? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque aquela pessoa que tem fé, que acredita, que confia, não olha porque a garrafa está 80% vazio. Não, olha porque ela está 20% cheio. Você está entendendo muito bem? Presta atenção. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando você olha para o seu celular, você olha que está quantos por cento descarregada? Quantos por cento? Você vai olhar assim, ela está 50% carregada. Mas você não fala que ela está 50% descarregada. Não. Por quê? Porque é uma marketing. Se ela tivesse dizendo que ela está 50% descarregada, você ia criar ansiedade. Entende? A gente não entende isso, mas isso é um fato. Entende? A gente não pode dizer o tanto que a gente não tem. É melhor dizer o que a gente tem. Compreende? Isso é ser otimista. Talvez você não tá entendendo nada, mas para se bater com a Deus, me dá inteligência para entender o que o Enio tá falando. Entende? Por exemplo, eu vou te explicar uma coisa melhor aqui, para você entender uma coisa melhor. Imagina você tá enchendo uma garrafa de água. Você colocou 200 ml. Você vai dizer que falta 80% para encher? Ou você vai dizer que já encheu 200 ml? É óbvio que você faz 200 ml. Por quê? Porque você já colocou, você já foi, você já esforçou, você já colocou mais. Você já conseguiu. Entende? Você esforçou, você dedicou. Isso só tá entendendo quem de fato tem essa visão. Eu sei que muitas vezes muitas pessoas não vão entender o que eu tô falando. Mas se você falar que falta 80% encher, dá um desânimo. Por quê? Presta atenção. Você tá andando e a pessoa fala que falta longe, tá longe você chegar no seu destino final, todo mundo desanima. Mas se você falar, não, nós já andamos a metade, ou então falta pouco chegar, a pessoa diz, então vamos pra chegar lá. Percebe? A nossa mente, a gente passa por isso, mas muitas das vezes você não vive isso. Mas por que você fala assim, falta pouco chegar? Porque se você falar que falta muito, a pessoa desanima. Compreende? Fala, entendi. Você que entendeu, fala, entendi, compreendi. É isso, meu irmão. Não desistir é isso. Mas precisa iniciar de mim, de você. Como nós podemos iniciar? Para nossa mente, nossa família. Meus irmãos, quando a gente fala sobre família, e muitas das vezes a perspectiva que a gente olha, e a gente queria uma família de fato que muda o comportamento.
E a gente muitas vezes, as mães falam assim: ah, Wayne, eu tentei de tudo, meu filho. Meu filho é grosso, é prepotente. Meu filho é estressado, nervoso. E as pessoas falam assim: eu não suporto meu filho, eu vou deixar ele fazer o que ele bem quiser, bem entender. E a hora que ele cair na mão da polícia, a polícia corrige ele e pronto. Dou as costas pra ele, lave as mãos. Não é assim, mãe. Não é assim, pai. A gente precisa entender uma coisa. A gente nunca educa filho pro mundo, mas educa filho pra Deus. A gente não pode desistir da nossa família, porque Deus jamais irá desistir de cada um de nós. É uma fase, e essa fase passa. Essa fase vai passar, cedo ou tarde. Mas a gente precisa acreditar. Lembra dos momentos felizes que aquela criança te deu? Lembra dos abraços, dos beijos, da primeira vez que ele disse papai, mamãe, que isso te alegrou? Lembra quando você descobriu que você estava grávida de uma criança? Olha por momentos bons. Esse momento eu sei que não é fácil mesmo. E a gente precisa mudar tudo isso. E precisa começar a mudar dentro da nossa própria mente. Porque a gente muitas das vezes vê a outra família, só que cada um tem uma forma de agir. Veja, você pega uma criança e coloca na escola com a mesma idade que a outra criança, que é seu vizinho. Uns têm a facilidade de aprender, outros têm a dificuldade de aprender. É porque a criança é burra? Não. Faz parte. Mas você, como mãe, como pai, não pode desistir. O que a professora faz com essas crianças? Ela tenta de uma forma diferente de educar essas crianças. Essas crianças aprender a, talvez, a somar, a ler, a escrever. Mas ela usa um novo método, uma nova fórmula. Mas ela não desiste da criança porque ela é paga para aquilo, para ensinar. Então ela não desiste da criança. E assim somos nós não podemos desistir da nossa família. Mas como fazer isso? Como perseverar e jamais não desistir da nossa família? Meus irmãos, lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. A gente muitas vezes, a gente ouve os filhos dizer assim: eu não aguento mais meu pai. Meu pai já tá idoso, já tá insuportável, vou colocar ele no asilo. Eu digo pra vocês que quando vocês eram pequenos, você dava o trabalho dos seus pais ou daria em dobro. E os seus pais nunca pensou em colocar vocês no orfanato. Ele passou todo o tempo com vocês, ele cuidou, ele educou, deu remédio, abraçou, beijou, fez de tudo. Que a partir de hoje nós possamos cuidar dos nossos pais. E os nossos pais não são descartáveis. E os pais não podem ser descartados, são ser trocados. E nem a família. Que cada um de nós possamos entender. Ah, parece que meus amigos é mais que família. Na verdade não é não. Os seus amigos só ficam com você meia hora, 2 horas. Pouco tempo. A sua família fica com você 24 horas. Se você ligar pro seu amigo meia-noite, ele vê sua ligação e deixa o telefone tocar. Mas se sua mãe ver você ligar, ela atende. E se for preciso, ela levanta da cama e vai te ajudar. É assim com a sua família. Se precisar virar a noite com você, a sua família vai virar. Vai virar. Eu queria te dizer uma coisa: não desista da sua família. Não é tempo de desistir de família. Não é tempo de jogar os panos pra cima. Mas é o tempo de fato, querer ajudar a família. E precisa começar de cada um de nós como católico, batizado, não desistir da nossa família, de querer que ela venha pra missa, venha pra igreja. Não desista da sua família, não. Desista não, meu irmão. Desista da sua família, da sua casa. A partir de hoje, olha pra sua família como um bem precioso que Deus te deu. Amém? Nós vamos agora ler um relato que nós tínhamos no nosso próprio site.
e você pode ler ele na íntegra. padrepiodepietrelcina.com.br. Você vai ler e além de ler esse relato, você vai encontrar outros relatos que são edificantes, que irá te edificar. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Descubra quais foram as curas e milagres que Padre Pio realizou na sua família. Enquanto o santo esteve na terra, sua família raramente recebeu graças de cura. Quase todas as suas sobrinhas e sobrinhos morreram jovens. Contudo, o filho de Pia Forgione, a sobrinha de Padre Pio, recebeu uma graça. Michele Panelli, aos 23 anos, estava sofrendo de necrose asséptica na cabeça do fêmur, causada pela escassez de sangue. Essa condição leva à deterioração do osso. Penelli não podia andar sem experimentar uma dor excruciante. Na esperança de uma prótese para o quadril, ela viajou à Clínica Gemelli, de Roma, que tinha o nome do arqui-inimigo de seu tio-avô, mas era um dos melhores hospitais da Itália. Ali lhe disseram que a operação poderia não ter sucesso e que ele poderia ficar condenado a uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Mesmo assim, ele decidiu realizar a operação e retornou para casa, em San Giovanni Rotondo, a fim de cuidar de algumas coisas antes de retornar a Roma para a cirurgia. Então, subitamente, sem quaisquer manifestações sobrenaturais, nada de visões ou aromas, foi curado. Quando voltou para a Clínica Gemelli, os médicos disseram que os sinais dos danos ósseos tinham desaparecido e não havia necessidade de prótese. Após vários anos, ainda estava livre da dor e da deficiência. Livro Padre Pio, A História Definitiva, Bernardino Ruffin, página 587.